Eu queria já começar perguntando um pouco da importância dessa data, desse Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Você fala um pouco disso. Olha, a importância dessa data porque ela nasce justamente de um protagonismo de mulheres negras. Nasce a partir do encontro que aconteceu em São Domingos há 30 anos atrás, e mulheres negras se reuniram para discutir a questão do racismo, a questão do machismo e da opressão. Na verdade, nós comemoramos também o Dia Internacional da Mulher, mas quando o Dia Internacional da Mulher nasce nos Estados Unidos, com as operárias que são torturadas, não havia uma representação negra. Naquele momento, as mulheres negras não estavam no quadro das operárias da fábrica, justamente pelo racismo. Já o Dia da Mulher Negra da América Latina e do Caribe são as mulheres negras que instituem esse dia. Perfeito, é isso. Mas olha, a gente já vai entrar no nosso tema de hoje. Aqui, ano passado, uma professora foi afastada da Escola Vitória Regia, em Salvador, por usar na aula o livro Olhos d'Água, da nossa Conceição Evaristo. Um dos motivos alegados foi porque os alunos acharam que não deveriam lidar com uma dor que não é deles. Como assim? Pois é, o livro é vencedor do Prêmio Jabuti e traz contos sobre a realidade, as dores e lutas de mulheres negras em contextos urbanos. E o debate é o que faz a gente furar a nossa bolha e ter contato com realidades e dores que não são as nossas. Então, quando que você ouviu uma ideia, conheceu uma história de vida que te fez repensar suas opiniões? O que é ser respeitoso com a dor do outro? E quando que isso também vira desculpa pra gente ser indiferente? Olha, eu acho que essa história de Salvador, até na época a professora me escreveu e eu fiquei na escuta, porque se eu tivesse qualquer fala ativa, se eu me manifestasse, parecia que eu estava querendo puxar a barba para minha sardinha. Mas eu acho que essa história, né, esse impedimento, né, essa interdição que a professora sofreu, ela diz muito do nosso egoísmo, né? Ela diz muito de como a sociedade brasileira vê os excluídos. E tem também uma questão do racismo aí também, né? Acho que a própria autoria do livro também, de certa forma, é uma autoria de um livro escrito por mulheres negras. Eu acho que a literatura brasileira tem outros livros também que tratam da dor do outro e, no entanto, não sofreu essa interdição. Mas, mais do que isso, para mim, passa pela questão do egoísmo mesmo, das pessoas não terem nada a ver com o pobre, das pessoas não se sentirem responsável por uma mulher que morre do meu lado, não sentirem responsável pelo menino que está ali gritando de fome. Então, ouvir a dor do outro me incomoda, então é melhor até que eu não ouça, né? É melhor eu fingir que eu não tenho uma responsabilidade sobre isso, porque todos nós temos uma responsabilidade. Quando um índio é queimado ou quando se avança numa terra indígena, eu, como brasileira, também eu tenho uma responsabilidade nisso. Francisco, aí o nosso pai do João, né, professor Wilson Gomes, ele diz que... Um dos pais, né? O João tem alguns pais. Não, também não falo assim. Diz que o lugar de fala é o novo fundamentalismo político. Eu queria saber quando que cobrar lugar de fala é algo legítimo, um gesto legítimo, e quando também que é um certo oportunismo. Ih, agora eu gostei. Essa pergunta é muito boa, de fato. É boa. Assim, lugar de fala é uma noção que permite pelo menos duas interpretações, eu diria. Uma que é muito pertinente e muito urgente vai no sentido do que a dona Conceição falou agora. E é uma leitura que tem muitas camadas, assim, tem a ver, por exemplo, com a questão da formação do cânone. Na literatura, a gente valoriza
tradicionalmente determinadas obras de acordo com critérios que foram formados por grupos sociais dominantes durante muito tempo. E, no entanto, sempre houve outras tradições dentro de uma mesma comunidade que tinham vivências diferentes, histórias diferentes e que nunca partilharam daqueles mesmos valores. Então, eu fui formado, Fábio, assim, dentro de uma certa ideia de cânone que era naturalizada. É como se fosse natural que os cânones da modernidade devessem ser os únicos a serem afirmados. Então, por exemplo, para mim, o grande autor a quem eu devo a minha transformação de julgamento estético foi o Mano Brown, por exemplo. Quando os Racionais lançaram Sobrevivendo no Inferno, aquilo não tinha nada a ver com a tradição da canção popular brasileira magnífica em que eu fui formado. Aquilo apresentava não apenas uma obra diferente, mas uma obra que propunha os próprios critérios segundo os quais ela deveria ser julgada, entendeu? E aquele acontecimento ali obrigou todo mundo a mudar os critérios para poder avaliar uma obra. O mesmo vale para a obra da Dona Conceição e para diversos outros autores. Então, o lugar de fala tem uma dimensão que tem a ver com isso, tem a ver com todo um pensamento decolonial, com toda uma maneira de você transformar uma visão que é muito eurocêntrica. Tem a ver também com autorrepresentação, né? Tem a ver com a importância de as próprias pessoas falarem. Eu também fui formado segundo um paradigma de esquerda em que se considerava normal que as pessoas, muito bem intencionadas, falassem pelas outras. Não! É muito importante que as próprias pessoas que são representadas possam se representar. Isso é, de resto, o primeiro passo para as pessoas que saíram da condição de subalternidade, né? Então, o lugar de fala, tudo isso está mobilizado nessa dimensão do conceito. Eu acho que o Wilson Gomes, quando falou isso, eu não sei em que contexto, ele se referia a uma outra deriva dessa expressão, que às vezes é mobilizada e que aí eu não acho bom, que é lugar de fala como alguma coisa do tipo só as pessoas que têm determinada vivência de um problema estão autorizadas a falar sobre esse problema. Isso eu não acho bom, por duas razões. Uma, porque todo problema social é relacional. Então, o que a gente deve garantir, de novo, no mesmo sentido que a Dona Conceição vinha falando, é que todas as pessoas falem, todas as pessoas mesmo, porque a gente no Brasil, e não só no Brasil, está muito cansado, eu acho, das armadilhas do que eu chamo de universalismo formal. O que é universalismo formal? Ah, não, todo mundo tem direito a falar, ninguém está te impedindo de falar. Mentira! Você tem na sociedade brasileira infinitos filtros que impedem efetivamente que determinadas pessoas falem, né? Então, então todo mundo pode falar, não é legal isso, você não pode falar sobre isso, você não pode falar sobre isso, mas a gente tem que garantir mecanismos para que todo mundo fale mesmo. E tem outra premissa que às vezes está no fundo dessa ideia de que você não deve falar, que é uma premissa que eu acho também merece uma reflexão maior, que é a premissa segundo a qual um homem branco não deve falar sobre problemas relativos a mulheres, por exemplo, porque um homem supostamente vai sempre agir no sentido de defender os interesses da sua posição de origem, enquanto homem, por exemplo. Não é verdade, né? Uma premissa como essa, ela simplesmente anula a dimensão da solidariedade humana, da vida moral humana. O que é a vida moral de cada indivíduo, senão a capacidade que cada indivíduo tem de transcender a sua própria condição de raça, de gênero, de cor. Então, assim, não é bom, porque isso acaba desresponsabilizando as pessoas. Se você fala com a pessoa, você não pode falar isso, porque a sua fala ela sempre vai reproduzir os interesses da sua condição de origem, você está no limite aniquilando a vida moral da pessoa, a dimensão da solidariedade na experiência política. Eu tendo a pensar, Fábio, que essa dimensão, que essa leitura da noção de lugar de fala, ela aconteceu num primeiro momento como uma forma, assim, de chegar mostrando a que veio. Porque é muito difícil para movimentos que são movimentos que têm que lutar contra estruturas que são muito fortes e resilientes, você já chegar ponderado, entendeu?
Mas eu acho que à medida em que esses próprios movimentos obtêm sucesso e conseguem incluir mais gente no debate, eu acho que essa leitura, que é uma leitura restritiva do lugar de fala, ela vai desaparecendo à medida em que as pessoas são efetivamente incluídas. Acho que a gente deve lutar é por essa palavra, efetivamente. A gente não deve mais suportar os falsos universalistas. Todo mundo pode falar, não, mas quem está efetivamente falando? Né? Eu vejo muito branco usando essa desculpa do lugar de fala para fugir desse assunto. Não, eu não tenho racismo, eu não tenho lugar de fala, é melhor. Fala um pouco disso, assim, que esses brancos não têm lugar de fala mesmo? Eu acho que discussão não tem dono. Isso é uma crença minha. Eu concordo quando o Chico fala que todo mundo tem que falar de tudo, todo mundo tem que participar das discussões. Dona Conceição, ela lembrou de um episódio, né, uma das muitas tragédias com as quais a gente se relaciona no Brasil, aquele episódio do índio que foi queimado, né, e a gente vive um momento na história do Brasil bastante dramático para as populações indígenas. Galdino, se não me engano. O índio Galdino. Isso, lá em Brasília, né? Foi em Brasília esse episódio. 5 playboys. Que estão soltos. E você olha e cruza esse episódio com esse episódio do livro. Uma escola que uma professora toma a iniciativa de oferecer esse conteúdo para os alunos, porque ela sabe que aquilo ali pode fazer diferença na perspectiva de vida deles, como muitas obras às quais a gente teve acesso fez diferença na nossa perspectiva, mas esse grupo é privado de ter acesso a esse conteúdo. Como essas pessoas elas vão desenvolver sensibilidade? Como essas pessoas vão desenvolver empatia? Como essas pessoas vão compreender que o mundo não é o umbigo delas, se elas não participarem dessa discussão, saca? Quando eu falo que a discussão precisa trazer as pessoas brancas precisam falar de racismo também, inclusive quando a gente não tiver, e inclusive para falar besteira. Porque quando eu falo das coisas aqui também, pressupõe-se uma parada muito equivocada de que pelo fato do Emicida ter a pele escura, ele é um especialista em racismo. Não, pelo caso, você sou um gênio da nossa geração. Não. Muito obrigado. Fico lisonjeado, porém, o que estou dizendo aqui é ninguém se torna automaticamente consciente só por sofrer opressão. Sacou? Embora muitas pessoas achem isso. Mas o que é um equívoco, saca? Porque eu falo da forma como eu falo, partilho as coisas que eu acho que são importantes de partilhar. Não porque simplesmente eu sofri isso, mas porque eu fui buscar me informar e entender que estruturalmente essa situação não era pessoal. Não era uma coisa de Deus comigo, que no começo eu achei que fosse isso. Achei que era um negócio tipo, mano, eu sou um cara muito azarado. Sabe? E à medida que você se desenvolve, você busca informação e partilha essa informação, eu não partilho essa informação na tentativa de ser o dono desse assunto. Eu partilho essa informação porque eu sei que ela foi importante para mim, pode ser importante para vocês, e a partir do que ela pode produzir em vocês também podem me devolver coisas que vai fazer com que eu suba um degrau na minha percepção, sacou? Então é por isso que eu acho que a discussão precisa pertencer a todo mundo, inclusive porque a gente vive junto, sacou? A gente vai precisar encontrar uma solução coletiva. Eu tenho a segunda parte da fala do Chico, quando ele fala a respeito dos problemas recentes, acho que desse conceito de lugar de fala, sobretudo na internet. Né? A internet acho que é o grande lugar onde as pessoas elas se colocam nesse lugar de poder silenciar as outras com uma violência maior. Pessoalmente, né? Todo mundo é um pouco mais calmo. Tem uma amiga minha de Angola que ela fala isso. No alcance do braço, todo mundo é mais calmo. Atrás de um portão até o chihuahua late. Então eu acho que na proximidade aqui, mano, a gente consegue subir um degrau junto, parça. É isso que me faz pensar e querer trazer isso. Porque a gente precisa de uma conquista que ela não é uma conquista que vai ser só uma conquista dos pretos, tá ligado? Essa conquista, ela vai ser uma conquista humana. Eu acho fantástico uma coisa que os norte-americanos fizeram nos Estados Unidos, que é a luta de Martin Luther King, a luta de Malcolm X, a luta da Angela Davis, ela é sim uma luta
que reivindica direitos para a população preta, mas ela é uma luta por direitos civis. E é assim que a gente se refere a isso, porque a gente está querendo fazer com que essas pessoas que foram tolhidas da sua cidadania tenham acesso à cidadania plena, como outras pessoas têm dentro dessa mesma sociedade, saca? E para que isso aconteça, todo mundo precisa participar da discussão. Por exemplo, o caso desses alunos, que parece que foram os pais de aluno, que falaram não, nós não temos, está falando de dor alheias, né? E a gente volta outra vez à questão de lugar de fala, e quando as pessoas se pronunciam, não vou falar sobre racismo, porque não é o meu lugar de fala, mas, na verdade, todo mundo tem um lugar de fala, todo mundo socialmente está incluído dentro de determinado grupo, dentro de determinadas experiências. Quando nós, mulheres negras, reivindicamos o nosso lugar de fala, e há uma confusão, não é que um homem branco não possa falar das mulheres negras ou não possa falar das mulheres, pode sim. Agora, ele vai falar do lugar aonde ele é socialmente, aonde ele foi, aonde ele está socialmente comprometido, inserido. E outra questão que a gente tem levado muito em consideração também, o branco, ao falar, né, ele tem que lembrar também que o lugar de fala dele, como o homem ao falar das mulheres, como o hétero ao falar dos homens ou das mulheres que têm experiências homoafetivas, eu acho que eles têm, em primeiro lugar, lembrar que o lugar de fala deles já é um lugar de privilégio. Então, é lógico que essa fala, que essas experiências, que essa contundência, ela vai ser diferente. Então, acho que para o branco falar da questão negra, ele tem que lembrar muitas vezes que, inclusive, o próprio lugar que ele emite essa voz dá para ele até um alcance maior de um lugar de escuta. Totalmente, eu tenho tido muito essas experiências, por exemplo, dentro até da própria literatura, algumas obras que escritores como Cuti, daí de São Paulo, já apontavam na literatura brasileira, não tinha ressonância nenhuma. Agora, quando o acadêmico fala a mesma coisa que nós falamos e que já viemos falando há tempos, tem uma ressonância maior. Então, esse lugar de fala também, de certa forma, ele tem uma implicação também de onde o sujeito está falando e o poder de escuta que esse sujeito tem. Um político, ele tem um poder de escuta que um sujeito lá da favela não tem. Então, eu acho que esse lugar de fala também, ele é atravessado justamente pelas possibilidades dessa fala ser ampliada, dessa fala ser escutada. E essa reivindicação nossa também passa muito por isso, né? Esses espaços de poder aonde as nossas falas, muito recentemente, têm chegado.